levantou a pergunta, que é o título nosso aqui dessa live, que é o cenário perfeito, pronto para o Brasil voar. Qual seria esse cenário? E o Arthur aí falou de taxa de juros, né? Do pessoal de outro fundo macro falando que em Selic de 14%. E aí eu acho que nesse primeiro contexto, Sérgio, a gente podia falar um pouco de taxa de juros, né? A taxa de juros americana, níveis inimagináveis, acaba que fica coordenado com os juros americanos, né? Não dá para você ficar muito próximo. Então, qual é a percepção da Galápagos em relação à taxa de juros, né? A gente colocou nesse contexto aqui, qual seria o cenário mais interessante, mais plausível para que o Brasil ele ande, tendo em vista aí a taxa de juros, aí, a inflação americana, todo esse contexto macroeconômico. Eu acho que é interessante você falar para o pessoal o que vocês estão na cabeça com isso. Vou tentar dar um zoom out, assim, porque eu acho que às vezes a gente fica muito focado, vamos dizer, nesses ciclos que a gente tem. A gente está passando por um ponto de inflexão importante, mas eu vou começar falando um pouquinho da visão de longo prazo, né, e especificamente sobre o Brasil. A gente acha que o Brasil não podia estar numa situação melhor do ponto de vista do seu posicionamento global. O Brasil é uma grande fazenda, né, que a gente produz a maior parte, né, a gente é o país mais produtivo, não de maior produção, mas mais produtivo do ponto de vista agrícola, né, em alguns produtos a gente realmente é o maior. A gente está passando por um momento onde a guerra na Ucrânia está trazendo a percepção de que você ter a capacidade de alimentar o seu povo como um fator de segurança nacional estratégico, né? E a gente, de certa forma, não tem nenhuma ideologia muito para um lado nem muito para o outro, né? A gente vai um pouco para lá, um pouco para cá, mas o brasileiro, a gente tem a nossa cultura, uma cultura que consegue se dar bem com todo mundo, né? E a gente não tem grandes impeditivos históricos ou religiosos, né? Como outras regiões do mundo, ou passamos por alguma guerra, né, que a gente tem algum rancor, né, como o caso da Rússia, que tem algum problema que nos alinhe com um eixo ou com outro eixo, seja lá qual ele for, né? Então, hoje, pensando em médio prazo, longo prazo, né, o Brasil realmente, a gente está estrategicamente posicionado e a gente acredita que tanto nesse lado, tanto na parte agro, como na parte de infraestrutura, pelo tamanho do Brasil, a gente é muito otimista no médio e longo prazo. Tá? A gente pode até falar um pouquinho depois sobre a parte de economia Brasil, porque essa transformação de mercado de capitais que a gente vem observando, existem coisas que os modelos econômicos eles não capturam, né? E eu acho que a gente está passando por algumas mudanças estruturais, tanto na economia brasileira como na economia americana, né? Que no nosso caso eu vejo coisas positivas. E no caso da economia americana, eu acho que eles estão indo para um caminho um pouco mais complicado. Então, assim, eu acho que a visão de Brasil de médio prazo, né? Falar, pô, Brasil daqui a 10 anos. Cara, o Brasil daqui a 10 anos tem tudo realmente para ser e se posicionar como um dos países mais importantes da pauta do comércio mundial e bem provavelmente uma das coisas que a gente acredita aqui do nosso lado macro, commodities, elas vão virar ativos a serem estocados como reserva estratégica dos países. Então, seja para a reserva de Banco Central ou Fundo Soberano, né? Então, assim... Médio prazo, Sérgio? Eu acho que isso já está começando. Eu acho que quando você fala médio prazo, você está falando de quanto tempo? Isso que eu ia perguntar para saber qual é. Eu estou tentando... Nos Estados Unidos. Tipo, já é mais alta e a queda? Vou falar eu estou tentando olhar 12 meses para frente e daí para frente. Tá? Eu acho que, assim, os próximos 12 meses, né, aí entrando mais no horizonte mais curto, né, eu acho que realmente a gente tem um cenário muito mais desafiador, né, que que a economia americana precisa desinflacionar. Né? Então, a economia americana, desde a crise de 2008, a solução que foi inventada pelos policymakers, né, Banco Central, Tesouro Americano, para tirar a economia americana da ruína, que foi o que aconteceu em 2008, né, que o sistema financeiro estava quebrado, foi cortar o juro para zero, né, e acumular ativos dentro do balanço do Banco Central. Tá? Então, quando foi feito isso, você comprimiu
a taxa de juros americana, porque o próprio Banco Central americano veio comprando os títulos de renda fixa, depois comprou crédito, veio comprando, chegou a ter um balanço na casa dos 6 trilhões. Então, isso fez com que a taxa de juros ficasse baixa, o dinheiro ficou muito barato, e você teve uma geração de efeito de riqueza muito grande, mas principalmente para quem tinha ativo. Então, o cidadão que tinha ações na Bolsa, que tinha imóvel, né? Assim, o efeito riqueza que foi gerado foi tremendo ao longo dos últimos 12, 14 anos. A pandemia, né? Quando a pandemia chega, de certa forma, você tem aí... a gente já estava começando a passar por uma mudança geopolítica nos Estados Unidos, né? A eleição, a vitória dos democratas nos Estados Unidos, ele começou a trazer uma mudança de percepção da sociedade americana, né, que já vinha buscando um pouco mais de assistência do Estado, né? Isso daí, de certa forma, começa antes da eleição, né? Tanto que, falando um pouquinho de mercado, né, eu comecei a ficar tomado na taxa de juros americana antes da eleição dos Estados Unidos, né, e o 10 anos americano estava na faixa de 0,5%, 0,52%, por aí. Né? Hoje, ontem estava 3%, né? Só para a gente ver esse movimento que começou lá atrás. Quando os democratas ganharam, né, e aí depois a gente teve a eleição, a volta da eleição, o terceiro turno da eleição estadual, que deu a vitória para os democratas no Congresso, que permitiria com que eles gastassem mais, né, a taxa de juro americana desses 10 anos foi entre 0,55 e 0,70 que estava, foi para 1%. A primeira pernada começou lá, com o mercado já percebendo que a mudança de política de governo nos Estados Unidos, né, traria um governo que ia aumentar o gasto público, né, e ter uma deterioração fiscal maior. Naquela época a gente falava de déficit duplo, né, o dólar ia desvalorizar, tinha toda essa questão. Quando veio a pandemia, que o mundo inteiro parou, as sociedades e principalmente a maior diferença veio nos Estados Unidos, né, que não era comum. Quando o mundo parou em 2020 e a gente começou a ter a transferência direta de riqueza, né, os auxílios emergenciais que foram dados ao redor do mundo, né, isso daí, auxílio emergencial, assistencialismo é uma coisa que é comum em mercado emergente. Né, assim, são os mercados emergentes, os países são mais pobres, o Estado tem que estar mais presente, é normal. Agora, nos Estados Unidos, a transferência de renda e os cheques que foram dados, na média, eram muito maiores do que o salário que as pessoas ganhavam. Então, foi criada uma poupança muito grande, né, e um desincentivo para as pessoas depois voltarem a trabalhar para ganhar menos do que elas estavam ganhando do governo para ficar em casa. Certo? Então, quando você cria um efeito riqueza, né? Vamos lá, o efeito riqueza que foi criado desde a crise, né, pelos bancos centrais, foi feito no topo da pirâmide, que era nos detentores de ativos, né? O cara que tinha casa própria, o cara que tinha ações, né, que tinha poupança, tudo subiu de valor, né? O balanço desse poupador ou dessa poupadora valorizou bastante. Quem era endividado, quem não tinha ativos, essa diferença entre o rico e o pobre, nos últimos 10 anos, aumentou muitíssimo nos Estados Unidos. Né? Então, se a gente olhar, é interessante que essa mudança, né, da sociedade americana de pedir mais assistencialismo para o governo americano, ele vem depois de mais de 10 anos, onde o rico ficou mais rico e o pobre não acompanhou. A base da pirâmide ficou deficitária em relação ao ganho de riqueza que teve no topo da pirâmide. Mas voltando aqui para onde a gente estava em 2020, quando você cria um efeito riqueza na base da pirâmide de consumo, a propensão de consumo, o efeito marginal, é muito maior do que você pegar para um cara que é rico e dar mais um pouco de dinheiro para ele. Ele não vai mudar o padrão de consumo, ele não tem necessidade que ele não está sendo suprido. Agora, você pega uma pessoa que vivia dentro de um orçamento restrito e você dobra ou triplica a capacidade de gasto dessa pessoa, ainda mais um país que nem os Estados Unidos, que todo mundo tem acesso a crédito, e essa pessoa começa a consumir bastante. Né? Então, esse assistencialismo, ele durou muito tempo, ele foi muito grande, né? E ao longo de todo esse tempo,
as taxas de juros continuaram muito baixo, o Banco Central continuava acumulando ativo, a Bolsa continuava subindo, gerando efeito riqueza, e aí a inflação chegou porque você teve um choque de oferta, né, que é onde todo mundo errou, todo mundo achava que a inflação era transitória, né, porque Covid fechou, produção é feita na China, a China não está conseguindo entregar porque tem que fechar a fábrica, então vai faltar produto, o preço sobe. Então, esse primeiro movimento inflacionário veio pelo choque de oferta. Primeiro a inflação cai, né, porque a gente teve uma recessão rápida, né, a economia parou, e depois ela começa a voltar muito rápida, né, e aí todo mundo começa a errar, os economistas começam a errar, falando que a inflação ela é transitória, né, é função de um descompasse de oferta e demanda, porque as cadeias produtivas foram interrompidas, mas que isso uma hora ia voltar. Bom, vamos andar um ano, né, 2021, vamos chegando um pouco mais perto de onde a gente está, e o que acontece? Você tem nos Estados Unidos ainda uma poupança muito grande, você tem taxas de juros muito baixas e você tem os preços dos ativos continuando a se valorizar. O consumo muito forte, o mercado de trabalho muito aquecido, desemprego caindo, né, para as mínimas históricas, e a inflação começa a pipocar no mundo inteiro. Nos países emergentes, que nem o Brasil, Chile, América Latina, África do Sul, né, a inflação para nós ela chegou primeiro porque a gente teve uma desvalorização cambial em função da crise antes. Então, quando você fecha a China e vai para uma recessão, países exportadores, que nem o Brasil, né, que depende de vender produto para a China, para a Europa, né? Então, assim, a economia ela fecha, a moeda desvaloriza e você não tem aí a contrapartida. Então, você gera um efeito inflacionário em produto comercializável, né? Então, a gente sofreu pelo começo da inflação antes. Os bancos centrais, nos países emergentes, que nem o Brasil, num primeiro momento, adotaram a mesma postura que os bancos centrais dos países desenvolvidos, achando que a inflação era transitória, né? Ninguém sabia quanto tempo que a recessão ia durar, quando que ia ter uma vacina, se não ia, né? E assim, a velocidade que foi criada uma vacina foi recorde histórico de todos os tempos, foi um baita de um avanço para a saúde, né? Então, é realmente impressionante. Eu acho que no começo da pandemia falava assim 1 ano a 1 ano e meio para uma criação de uma vacina, e a gente teve uma vacina aprovada em alguma coisa como 6 meses nos Estados Unidos, é impressionante. E aí a reabertura ela foi começando assim meio a trancos e barrancos, e dependendo do lugar onde a vacina chegou primeiro ou chegou depois. O problema é que assim a recessão ela foi muito mais rápida e muito maior do que todo mundo imaginava, mas a volta também foi. O auxílio que foi dado no mundo inteiro, né, na América Latina, o destaque Brasil e Chile, nos Estados Unidos, todo mundo sabe, isso daí virou inflação, primeiro vira poupança, depois vira consumo e depois vira inflação, né? E hoje a gente está nessa situação que a inflação no mundo inteiro está rodando aí, entre 8%, né, e 12% no caso do Brasil. E aí tem lugar tipo Turquia que está com 70%, Argentina a gente nem fala, mas assim a média aí está rodando aí os 2 dígitos. O Brasil, a gente tem um benefício de ter começado a subir os juros antes, porque a gente conhece o problema de inflação. Então, assim, subindo os juros antes, em tese, né, você consegue controlar a tua inflação antes, né? Aí falando da taxa de juro, os Estados Unidos, a gente tem esse descompasse de política monetária, onde os próximos 6 meses vai ser o grosso do aperto da política monetária americana, mas a gente enfrenta esse desafio com uma taxa de juros no Brasil já muito mais alta. Então isso aí é um colchão, é um amortecedor para o Brasil. Falando em juros de Brasil, o que a gente acha? A gente acha que o Banco Central vai subir mais meio e provavelmente vai parar. Por que vai parar? A inflação ainda está alta, tem vários desafios pela frente, sim, mas também existem muitas incertezas ao longo dos próximos meses, né? Esse juro alto que a gente tem trabalhado agora no Brasil, ele começa a realmente impactar a economia daqui a 6 meses, né? Então o efeito ele é retardado para a economia. Então, no segundo semestre, a gente provavelmente vai ter uma economia um pouco mais fraca. Lá fora, os Estados Unidos e a Europa vão estar subindo o juro, então vai estar desacelerando um pouco na margem também no externo, né? Então, a gente acredita que o Banco Central vai optar por subir mais 0,5%, vai parar aí nesses 13,25%,
né, e deve ficar nesse patamar de juros aí por um período prolongado, né, e eu acho que vai ser um pouco do X da questão. Para a inflação realmente ela cair, essa taxa vai ter que ficar nesse patamar aí, provavelmente até o final do primeiro semestre do ano que vem. Então a gente acha que o juro deve ficar acima desses 13 aí, provavelmente por um ano, talvez um pouquinho mais, um pouco menos, vai depender um pouco do câmbio. Eu acho onde existe maior disparidade aí entre os economistas é o que vai acontecer com o câmbio daqui para frente, porque o câmbio é uma variável importante para projetar a inflação, né? A gente vê, né, preço de combustível, comida, muito do que vem de cadeia, né, matéria-prima, é tudo comercializado em dólar, e aí vai ficar parado provavelmente nesse patamar alto até o meados do ano que vem, né? E aí a gente deve já ter um começo de uma desinflação maior, a inflação caindo, né, até convergir para perto de 4%, talvez um pouquinho menos lá em 2024. Tá? Então é um cenário de juros alto. A economia aqui provavelmente vai começar a desacelerar um pouco a partir do segundo semestre. Aí entram as incertezas em relação à eleição, quem que vai ganhar, qual que vai ser o modelo econômico, vai ser o modelo X ou vai ser o modelo Y, mas se a gente, vamos dizer que se não tivesse uma eleição, o caminho normal seria esse que a gente está falando, né? E aí, assim, a gente sabe que tem essa variável importante, tenho certeza que vocês vão perguntar. Na minha opinião, eu acho que vão ter diferenças importantes entre as duas, mas assim, por isso que eu comecei falando no longo prazo, porque eu acho que a gente vai terminar num lugar parecido, porque o Brasil é muito grande e a gente é muito bom no que a gente faz, então é muito difícil de atrapalhar a economia brasileira por muito tempo. A gente cresce realmente muito pouco, pelo nosso tamanho, né? A gente teve 10 anos de crescimento perdido. O nosso crescimento potencial provavelmente entre 1,5 e 2, podia ser muito mais alto, né? Mas a cada 2 anos a gente tem uma crise, aí baderna tudo, aí depois a crise, quando resolve a crise, vem uma eleição, aí tem outra confusão que precisa ser arrumado, então a gente vive meio que tendo que arrumar a casa de 2 em 2 anos, e isso acaba atrapalhando um pouco o crescimento potencial do país. O outro lado disso é que agora a gente faz isso com um nível de juros mais alto, né? E isso acaba atraindo capital do estrangeiro que estava há muito tempo fora do Brasil, né? Então, assim, infelizmente, a gente acaba sendo uma alternativa de investimento de renda fixa, né, para o investidor estrangeiro também.